Feliz sábado, igreja. É sempre um privilégio estarmos aqui na casa do nosso Deus. Eu vou pedir a permissão para vocês. Eu até trouxe o microfone para gravar sem precisar, ou para passar a mensagem sem precisar da máscara, mas eu vou pedir a gentileza, já que todos vocês estão de máscara, porque vocês conseguirão me ouvir melhor, eu acredito isso. Bom, agora eu acredito que esteja melhor, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Amém? Fico muito feliz porque conseguimos nos encontrar, nos alegrar e ter a certeza de que muito em breve o nosso Deus virá nas nuvens dos céus e poderemos encontrar com Ele e tudo isso vai passar. Bom, o tema da mensagem de hoje é uma verdade, um propósito, um sentido. Eu tirei a máscara também porque eu gosto de que vocês vejam a minha felicidade em passar tais mensagens. Eu fico muito feliz, muito contente todas as vezes que de alguma forma, mesmo nas nossas condições limitadas, o Senhor vai lá e nos chama e nos resgata. Talvez seja uma mensagem um pouco firme, um pouco forte, mas eu acredito que é o que precisamos no dia de hoje. Eu acredito verdadeiramente. Dentro de uma semana eu venho pensando, meditando e pedindo, Senhor, me mostra o que precisamos. E quando falo precisamos é porque todos nós precisamos. Bom, eu gostaria de convidar você para do jeito que você está, você fechar os seus olhos, se você quiser curvar a sua fronte, se você quiser, enfim. Mas que o Espírito Santo abra o seu coração, a sua mente, para que você receba a mensagem e que essa palavra traga uma transformação, não só no seu dia, mas na sua vida. Querido Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez. Obrigado a Deus, porque mais um sábado que se passa e menos um sábado para a tua vinda. Amado Deus, queremos te pedir, batiza-nos com teu Santo Espírito. Concede-nos a porção dobrada de ti para que tenhamos uma vida poderosa de acordo com a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a servir ao Senhor e aos nossos irmãos. Amadurece a nossa mente, o nosso caráter na tua palavra e nos ajuda, ó Deus, nos transformando, nos purificando, nos libertando de todo e qualquer pecado e vício. Te pedimos, ó Deus, fala aos nossos corações, à nossa mente, impressiona a tal ponto de que saiamos daqui renovados, mas também com a necessidade de buscar santificação e transformação. Obrigado por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, vivemos uma era em que o relativismo cultural tem dominado as nossas vidas. Tudo se tornou relativo. A verdade se tornou relativa, não há mais uma verdade absoluta. Os contextos da nossa vida e na nossa sociedade e dentro da igreja têm sido transformados de forma negativa. E isso começa a partir de nós. E quando você vê esse relativismo cultural, isso envolve várias áreas. O surgimento de filosofias, movimentos políticos ideológicos que vão contrários à palavra de Deus. E tudo isso tem como principal consequência o enfraquecimento da igreja. E muitas vezes nós olhamos para a nossa igreja e nós olhamos para trás com um certo saudosismo no ideal de, lá naquele tempo era desse jeito. A pergunta que precisamos fazer é por que não é mais assim? Por que nós não estamos sendo mais o povo da Bíblia? O povo que compreende características distintivas do povo de Deus. Esse relativismo tem feito com que nossa mente coloque para baixo as verdades que são absolutas, que são bíblicas, em prol de relativos ideais, pensamentos e filosofias. E tudo isso tem minado a base da igreja, ou aparentemente minado. Mas existe uma verdade que deu origem a um povo, e eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 6. Apocalipse 14, versículo 6. Versículos 6 e 7 diz: Vi outro anjo voando por meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas.
Outra mensagem que eu preciso que vocês leiam, por gentileza, Apocalipse 14, 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora volte um pouquinho. Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre grande areia. Uma mensagem distintiva, diferente das demais. Mas aí vem a pergunta: cadê as 3 mensagens angélicas que pregavam-se antes? Cadê a realidade da justificação pela fé, que é o ponto central, o eixo central? Mas essa fé que é operante ao ponto de trazer na nossa vida uma vida contínua de obras de acordo com a palavra de Deus. Cadê o santuário que não mais é pregado? Quantas vezes nós falamos sobre o santuário, mas parece que se tornou simplesmente uma doutrina vaga, e é uma das principais doutrinas características da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O santuário remete tão somente a uma pessoa chamada Cristo. E se eu não sei sobre o santuário, se eu não domino a ideia do santuário, não para ser simplesmente um teólogo, não é isso, mas é para eu entender que a referência primária, primordial e principal é Cristo. Cadê as mensagens do juízo de Deus que está por vir, que na verdade já é operante hoje? Vivemos o juízo investigativo, é uma realidade, mas o que isso tem trazido para a nossa vida como um ponto de transformação ou como um parâmetro para saber como estamos no dia de hoje? Existe uma verdade absoluta, queira você crer ou não, e o nome disso é Bíblia, a palavra de Deus. As mensagens que antes distinguiam a gente, o nosso povo, não tem sido mais pregada. Ou quando é pregada é como se fosse uma pincelada nos nossos ouvidos, e é por isso que o povo está caindo na fé, porque é muito leite, muito leite, muito leite. Precisamos de alimento mais sólido. E talvez você que está adentrando a igreja agora, talvez se pergunte: nossa, que leite é esse? Que alimento sólido é esse? O leite é aquilo que muitas vezes é só aquela massagenzinha no ego, sabe? Jesus te perdoa, a graça, e tudo isso é importante, tudo isso faz parte do propósito. Em uma semana de mensagens, ou melhor, em um dia de mensagem impactante, que teremos em mais momentos na Igreja Unisp, pelo YouTube, o pregador chamado Rodrigo Silva, do qual vocês conhecem, ele disse sobre a realidade da igreja adventista no tempo líquido, em que tudo é muito líquido, tudo é muito relativo, tudo é muito mole, tem que ser muito flexível. E aí você vê os perigos sobre isso, porque as verdades instintivas do nosso povo têm sido deixadas de lado. Ele disse que há algum tempo atrás, logo no início do movimento adventista, pregava-se muito sobre a lei. A lei, o sábado esqueceu-se da tão famosa graça. Aí veio o movimento através do pastor Bulhão, que isso começou a tomar uma outra postura e a graça começou a ser evidenciada. Mas agora atinge-se um outro extremo. Agora é só graça e o juízo é esquecido. Agora é só graça e as doutrinas são esquecidas. Jesus disse em um dado momento: se você quer saber se o que eu falo vem de Deus, conheça a doutrina. Está no Evangelho de João. Quem disse que religião não envolve doutrina? Eu sei quem disse. As filosofias. Porque lá fora o que mais se diz é que religião faz mal. Não, tira-se religião. Nas universidades, a religião é o relativismo, é o tudo pode. E o que antes era um extremo passou-se a ser um outro extremo. Hoje tudo é muito liberal. E eu não estou aqui para defender uma bandeira ou outra, eu estou dizendo para sermos bíblicos. Para sermos bíblicos, e para ser bíblico você precisa se fundamentar nas doutrinas, na palavra de Deus, para que isso traga transformação no seu caráter. Porque as doutrinas referem-se a Cristo, a palavra de Deus direciona para Cristo, porque Cristo é o centro e a circunferência de toda a verdade. Então não tem como falar de religião sem falar de doutrina. E doutrina envolve lei, envolve graça, envolve obediência, envolve fé, envolve salvação, envolve tantas coisas. Mas a quem estamos desonrando com isso? É Cristo. Porque se Ele é o centro e a circunferência de toda a verdade, todas as vezes que nós agimos contrário a essa verdade, nós estamos tentando destruir a Cristo. É óbvio, amigo, não vamos conseguir, porque Cristo
é rei, Cristo é Deus, Ele é soberano. Mas tudo isso tem direcionado a gente para uma vida longe de um propósito ideal. E há um propósito firmado em Cristo. Para cada um de nós, isso independe de quem você seja, do que você tenha sido. Porque depois de Cristo, você é uma nova criatura. Amém? Mas infelizmente a mudança em nossos ideais, a mudança dos nossos objetivos na vida cristã, tudo isso tem feito com que a palavra de Deus tenha sido deixado de ser o nosso guia. E parece que estamos meio que perdidos. Nossos gostos, desejos, interesses são cada vez mais mundanos. Perdemos de vista o ideal celestial. O Salmo 1, abra sua Bíblia por gentileza no Salmo 1. Lembrando que o nosso compromisso é com a Bíblia. O Salmo 1 traz para a gente características que são imprescindíveis para o nosso comportamento, para a nossa conduta como cristão. Mas tudo isso só pode ser efetivado se a fé for operante em nossas vidas, porque não há uma obra genuína, não há uma obediência genuína se não for pela fé. O Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na palavra de Deus, na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Não é só nos momentos que nos convém, não é só nos momentos de tristeza, é também nos momentos de alegria, porque quando nós, nos momentos de diversão, de descontração, de alegria, nós meditamos o sacrifício de Cristo, tenha certeza que os nossos ideais estarão pautados tão somente no que Ele deseja para mim e para você. Porque parece que fazemos uma separação: vida natural, o que eu quero, o que eu desejo, e vida espiritual quando eu estou na igreja. Mas somos holísticos, somos inteiros, e precisamos viver de forma inteira. E o Salmo complementa a ideia, o ideal de você se afastar, de você ser feliz. Feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. O prazer está na lei, medita de dia e de noite. Eu estou trabalhando? Bíblia. Eu estou com os meus amigos? Lembra da Bíblia. Qual é o ideal da Bíblia? E assim vai. E essas pessoas que assim desejam fazer, diz, ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Tudo. E quando fala sobre bem-sucedido, não é um bem-sucedido de forma material, é um bem-sucedido de forma espiritual, porque independente de como você esteja, já dizia Paulo, eu sei viver assim, sei viver assado, eu sei viver com fartura, sei viver com escassez, mas tudo posso naquele que me fortalece. Porque o ideal de Paulo não era o que ele tinha, era o que ele estava se tornando em Cristo. E a pergunta que você precisa fazer, que nós precisamos fazer é: quem somos em Cristo? Porque anos de igreja não quer dizer nada. Você ser batizado não quer dizer nada. Você está tomando estudo bíblico não quer dizer nada. Mas o que é que quer dizer? Quando a sua vida é de entrega. E quando você se entrega tanto a Deus e você começa a tirar da sua vida, porque aqui diz, olha, que não anda nos caminhos, ele toma uma decisão de não se corromper, ele toma uma decisão de não se desviar. Você vai pecar? Vai. Vamos pecar, mas por deslize, não por uma vida de rebeldia. O nosso prazer está na palavra de Deus, assim deveria ser. E quando a gente toma essa prerrogativa para a nossa vida, esse ideal de vida, esse propósito de ser dessa forma, nós somos como árvore plantada junto à corrente das águas. Amigo, no devido tempo você vai dar o seu fruto, se assim você estiver junto à videira. Porque Jesus disse, não tem como vocês darem fruto se não for por Ele. Quem você tem sido? O que tem sido a sua religião? O que tem sido, melhor, o seu cristianismo? O versículo 4 do Salmo 1 diz, os ímpios não são assim. E aí talvez você olhe assim, poxa, se eu não sou assim é porque eu sou ímpio. Mas eu estou na igreja, eu fui batizado, eu tenho... Ímpio. Isso é para todos nós.
Nós precisamos ter na palavra de Deus o nosso parâmetro de fé. A minha fé é operante, a minha fé é genuína, a minha fé é prática. Não. Precisamos nos atentar. Sabe, toda a consequência principal de tudo isso é o enfraquecimento da nossa fé. É a agitação, balbúrdia, ansiedade, depressão, mazelas sociais. Tem um canal no YouTube chamado Neurovox, onde o autor é Pedro Calabres. Ele fala sobre a questão do propósito de fazer o bem para o próximo, que isso traz significado. Ele dá o exemplo de Jesus. Ele, na verdade, cita Buda e Jesus, pegando esse ponto como eixo central, mas ele se deteve muito mais a Jesus, e ele coloca a realidade de que o ensinamento de Cristo é tão verdadeiro, que isso é contínuo em nossas vidas. E quando você faz o bem para alguém, pode perceber, o maior beneficiado é quem? É você. Infelizmente, o bem que nós achamos que nós fazemos, sabe qual é? É quando você tira do seu bolso aquilo que você acha que é suficiente para dispor para outra pessoa, e você fez a sua parte. Sabe qual é o maior bem que hoje precisa? Uma coisa chamada atenção. Pode perceber que dentro das famílias, dentro dos lares, nas amizades, o maior desafio hoje é você deter a sua atenção. As redes sociais estão aí para tirar a sua atenção. Porque pode perceber, você passa mais tempo nas redes sociais, fazendo aquilo que não deveria nas redes sociais, do que compartilhando uma mensagem que é verdadeira. Porque você diz que crê na verdade absoluta chamada Palavra de Deus. Ele fala sobre isso. E aí você vê todo esse contexto de ansiedade e depressão, é por quê? Já se perguntou? É porque a nossa fé não é operante. É porque a nossa firmeza não está na Palavra de Deus. É porque não estamos sendo aquilo que o Salmo 1 está dizendo. Mas tudo isso, o grande contraponto, sabe o que é? É que a culpa é de quem? É da igreja. A culpa é da igreja porque não promove eventos e programações. A culpa é da igreja e de sua liderança que não atua nas questões sociais. Hoje está surgindo, que na verdade pela graça de Cristo vai ser derrubado também, assim como todos os outros movimentos que tentam ir contra a igreja, um tal do adventistas subversivos. Subversivo, aquele que destrói, característica do que destrói. O que é que eles querem destruir então? A igreja? Os valores? Os princípios que são imutáveis? Eu não sei quem está à frente disso, mas eu sei que isso não vem de Deus, porque se quer destruir a igreja de Deus, ele vai ser destruído. Porque a igreja, embora seja cambaleante, ela vai ser o quê? Triunfante. E isso começa na minha e na sua vida. É na minha e na sua vida que o triunfo, que a vitória começa. Na nossa decisão de fazer o certo por ser certo. Na nossa decisão de ter uma postura que seja cristã, verdadeiramente falando. Tudo isso, adventistas subversivos. A quem eles estão tentando destruir? Porque quando destrói a doutrina, destrói a Cristo. Ou tenta se destruir. Mas sabe, amigo, a palavra de Deus subsiste há muitos anos. E ninguém destruiu. Quantos apelos sociais, quantos movimentos políticos contra a palavra de Deus já existiu? É só você ir para a história. Mas ela se manteve firme. Porque ela é o quê? A palavra de Deus. Sabe qual é o real propósito da igreja do cristão? É pregar a Cristo, o seu reino e a sua justiça. Lembra? Um evangelho eterno para ser pregado. É a nossa mensagem distintiva. Nós precisamos pregar de tudo. Mas precisamos lembrar que Cristo é o centro e a circunferência de toda a verdade. Na doutrina do sábado existe Cristo como descanso. Na doutrina da salvação existe Cristo como Salvador. Em todas as doutrinas existe Cristo como centro. Sabe por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A raiz de Davi. Deus Emanuel, príncipe da paz. O nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso Redentor. Ele é aquele que repreende a gente, que transforma a nossa vida. Sabe, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz que somos embaixadores de Cristo, para que em nome dele possamos exortar aqueles que estão à nossa volta. E entenda bem, a mensagem de hoje é para que a gente desperte como igreja, mas que a gente desperte como indivíduo, para sermos cristãos genuínos, e não simplesmente holofotes
ou simplesmente membros sentados em uma igreja. Mas tudo isso, quando você tem um propósito firmado em Cristo, você vai encontrar uma coisa chamada sentido. Lembra da depressão? Lembra das mazelas? Lembra da ansiedade, da agitação que você vive? Tudo isso é ausência de propósito e ausência de sentido. Para onde estamos indo? Me diga, para onde estamos indo? Qual é o nosso alvo? Em que está a nossa esperança? Ou em quem está a nossa esperança? Precisamos ter isso bem definido. Ter um sentido baseado num propósito firmado em Cristo é o agente propulsor de uma vida vitoriosa, vigorosa e atuante, porque o nosso propósito está em quem? Em Cristo. Qual é o nosso sentido de vida? O céu. E tudo isso envolve uma esperança que devemos nutrir dentro de nós. Não cremos mais na volta de Jesus? Não cremos mais em um reino e uma eternidade junto a Cristo? Será que não é isso que tem dado espaço para uma vida sem propósito e, consequentemente, sem sentido? Porque perdemos de vista a realidade de um Deus que está voltando. Ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você abrir o seu coração, Ele vai cear com você. Ele diz: eis que venho sem demora, para dar o galardão a todos, segundo as suas obras. Venho sem demora. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 2, versículo 25. Por gentileza. 1 João, capítulo 2, versículo 25. Olha que coisa linda. Eu oro para que você receba essa mensagem no seu coração e para que esta mensagem desperte você. 1 João capítulo 2, versículo 25 diz: e esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. O nosso sentido de vida precisa voltar a ser Cristo, precisa voltar a ser a sua vinda, o seu reino e a vida eterna com Ele. A vida eterna, porque existe uma promessa que é grande, que é gloriosa, a promessa de que muito em breve Ele vai voltar. E por que você perdeu isso de vista? Se pergunte em nome de Jesus, por que você perdeu isso de vista? Por que você está tão distante? Ah, mas isso aconteceu comigo, ah, mas isso é ruim, mas minha vida... Amigo, por que você perdeu isso de vista? É somente isso que firmará os nossos pés contra filosofias, teorias e ideologias que Satanás cria para minar a nossa fé. Tudo isso que eu falei de filosofias, teorias e ideologias vem do inimigo para minar a sua e a minha fé. Cristo vai voltar? Não. Cristo vai voltar? Sabe, Cristo irá voltar. Você aceite ou não? Você crê ou não? Você esteja preparado ou não? Ele vai voltar. Sabe por quê? Porque existe uma historicidade bíblica que se cumpre à medida que o tempo passa. E podemos perceber isso na própria palavra e ver a história mostrando que a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus que já está se cumprindo e que pouco tempo falta, bem pouquinho, para que Ele volte. E se falta bem pouquinho tempo, o que estamos fazendo com o nosso tempo? O que estamos fazendo com a nossa realidade de vida? Por que nós não vivemos para pregar aquele evangelho que é eterno? Porque o povo de Deus terá como característica a pregação contínua do evangelho. Isso independe de quem você seja, isso independe do que você tenha, depende daquilo que você é em Cristo, isso sim depende. Mas talvez Cristo mentiu, porque a nossa fé está tão vaga, tão relativa, que talvez Cristo mentiu. Será? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 10, um pouquinho antes de 1 João, capítulo 10, versículo 23. Hebreus, capítulo 10, versículo 23. Ei,
É um convite. É um convite de Jesus nesta manhã para você. Olha o que diz: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Sem vacilar. Pois quem fez a promessa, amém? Ele é fiel. Ele prometeu. Ele diz que podemos ter esperança, e uma esperança não vaga, mas uma esperança real, que Ele voltará. E nós precisamos decidir estar junto ao povo de Deus. Nós precisamos firmar a nossa fé. Sabe, tem uma passagem de Ellen White, que eu gostaria que o nosso querido irmão colocasse aqui, para que vocês tenham acesso também. Tem uma passagem que tem como título: A esperança que infunde alegria. A esperança que infunde alegria. E a mensagem diz assim: uma das verdades mais solenes e, não obstante, mais gloriosa, revelada na Escritura, é da segunda vinda de Cristo, para completar a obra da redenção. Ao povo de Deus, por tanto tempo a peregrinar em sua jornada na região da sombra da morte, é dada uma esperança preciosa e inspiradora de alegria, na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, a fim de levar de novo ao lar seus filhos exilados. A doutrina do segundo advento é verdadeiramente a nota tônica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par volveu os entristecidos passos para fora do Éden, os filhos da fé têm esperado a vinda do prometido, para quebrar o poder destruidor e de novo levá-los ao paraíso perdido. Santos homens de outrora aguardavam o advento do Messias em glória, para a consumação da sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden, e que na terra durante 3 séculos andou com Deus, teve a permissão para contemplar de muito longe a vinda do libertador. E ele diz: eis que é vindo o Senhor, declarou ele, com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos. Judas 14:15. O patriarca Jó, na noite da sua aflição, exclamou o que, gente? Com inabalável confiança. Que foi que exclamou? Eis que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, não outros, o verão. Essa é a nossa esperança. Até então, quem tem sido você na história bíblica? Até então, para onde você tem ido? Até então, para onde as suas escolhas têm ido? Até então, para onde as suas amizades têm te levado? Até então, para onde a tua profissão tem te levado? Até então, para onde o seu estilo de vida tem te levado? Falta pouco tempo. Falta pouco tempo. Muito pouco tempo. E a súplica que Cristo traz para a gente é de que a gente aceite. Aceite que muito em breve Ele virá. Ele aparecerá nas nuvens dos céus. E eu tenho uma mensagem musical para vocês hoje. Eu quero convidar o meu querido amigo e irmão Adriano. Tem uma mensagem musical. Eu peço que você medite nesta mensagem. Que você aprecie como a palavra de Deus chegando até você. Não tardará, Cristo irá voltar, não tardará, vamos para o lar,
tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar, não tardará. Vamos para o lar, amém. Muito em breve, falta pouquinho tempo. Qual é a sua decisão hoje? Perder de vista o céu? Um céu que é logo ali. Falta pouco tempo. A música diz que eu quero junto a você. Eu não consigo ver o céu sem vocês. Mas tudo isso é decisão. Eu não decidi pregar o evangelho porque simplesmente foi uma mera escolha, mas porque para mim é a única escolha. Qual é a sua escolha hoje? É continuar lutando, brigando contra você e contra Deus, e perdendo tempo de servir ao Senhor com amor, com entrega, com paixão. O que mais falta acontecer? O apelo que eu faço hoje é: você aceita, a partir de então, decidir mudar de vida, decidir viver para pregar o evangelho em tudo que você fizer, em tudo, a começar pelo seu próprio lar,
a sua própria casa, e isso serve para aquele que vos prega. Qual é a sua decisão hoje? É se entregar? E talvez você esteja aqui como nosso amigo, nosso convidado, alguma coisa eu não sei. E talvez você está sentindo no seu coração um desejo de dizer assim: olha, eu quero tomar uma decisão junto a Cristo. Eu sei que eu preciso estudar, eu sei que eu preciso me aprofundar, ou talvez eu já estudei, eu não sei. Mas eu quero entregar a minha vida a Jesus. E talvez você tomou essa decisão agora. Se você tomou essa decisão, eu não posso lhe chamar aqui para frente, mas eu posso lhe pedir para ficar de pé. Tome uma decisão junto a Cristo. Tome a decisão de se entregar completamente a Ele, de lutar contra os seus próprios valores. E o segundo apelo que eu faço para você é: se você deseja abandonar a vida que você tem, de uma vez por todas, superar as suas mazelas, as suas feridas, e se entregar, voltar ao primeiro amor junto a Cristo, e trabalhar nesta igreja, para que o Espírito Santo alcance os nossos corações através também de você. Através de você. Qual é a sua decisão hoje? Você decide se entregar? Fique de pé. Fique de pé se você decidir se entregar. Mas que seja uma entrega genuína, por favor. Não vá pelo apelo emocional, não é isso. Vá pela decisão. E oro para que você volte para casa com a reflexão de que você precisa decidir junto a Jesus, que você precisa abandonar sua velha vida, ou o que você tem vivido, para voltar para junto de Cristo e viver plenamente para Ele. Não tardará. Querido Deus, queremos te agradecer pela alegria e pelo privilégio de estarmos aqui em tua santa casa em mais este sábado. Queremos também te agradecer porque a tua mensagem nos traz a esperança de que muito em breve o Senhor voltará. Nos ajuda, ó Deus, a vencermos o nosso próprio eu, abandonarmos o espírito de vaidade, de orgulho, de presunção, de arrogância, e aceitarmos a tua palavra como regra de fé, porque ela nos promete vida eterna em ti. Abençoa a tua igreja. Ajuda-nos a sermos triunfantes, a termos uma religião viva, prática. Ajuda-nos a nos unir como igreja, para que de forma unânime possamos buscar o teu Santo Espírito, o batismo do teu Santo Espírito, e sermos agentes de transformação aonde estivermos. Senhor Deus, derrama sobre nós o teu Santo Espírito. Opera o milagre do reavivamento espiritual, mas também da reforma. Nos ajuda a viver para te servir. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com cada um de nós. Que o Espírito Santo alcance o seu e o meu coração. E eu oro de verdade para que hoje você tome uma decisão junto a Cristo, de uma religião viva. Que a partir de hoje possamos nos unir mais, para que muito em breve, no céu, possamos abraçar o nosso Deus, nosso Senhor Jesus. Só um recado: eu não posso ficar lá na porta para cumprimentar vocês, então os próprios diáconos vão orientar a saída, da igreja, para que tudo seja feito com responsabilidade e com cuidado.
Cristo me